Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Assistencial Espírita Friação. O meu nome é Diego Cordeiro e hoje nós vamos falar especificamente do livro do Divaldo Franco chamado Leis Morais da Vida. É um livro ditado pelo espírito de Joana de Ângeles e especificamente do capítulo 8, que fala Trabalhador de Última Hora. E para falar desse capítulo, a gente tem que voltar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 1 a 16. E lá no Evangelho de Mateus, Jesus conta uma parábola ali. Ele conta a história de um proprietário de uma vinha que precisava de trabalhadores. Então ele pede ao administrador que vá até a cidade para contratar esses trabalhadores. Esse administrador vai ali por volta de 9 horas da manhã e contrata trabalhadores por um denário. Cada um receberia um denário. O denário é uma moeda recorrente na época, que correspondia a um dia de salário, né? Então era uma moeda, se fosse aqui no Brasil hoje, seria reais, né? Então naquela época ali se denominava denário. E ele contrata esses trabalhadores ali por 9 horas da manhã por um denário. Percebendo que faltava mais gente para trabalhar na vinha, o proprietário pede ao administrador que vá novamente à procura de novos trabalhadores. Então por volta de meio-dia, ele vai e procura esses novos trabalhadores, encontra e os contrata. Por volta de 5 horas da tarde ali, ele vê que precisa de mais gente para trabalhar. Ele pede ao administrador que vá procurar novos trabalhadores e ele contrata novos trabalhadores. Então, tem trabalhadores que foram contratados às 9, ao meio-dia, 5 horas da tarde. Quando chega no final do dia, o proprietário chega e vai fazer o pagamento. Ele chama primeiro aqueles trabalhadores que chegaram às 5 horas da tarde. É por isso que tem aquela história, né? Os últimos serão os primeiros. Então ele chama aqueles que chegaram às 5 horas da tarde, que foram os últimos a ser contratados, e paga a cada um deles um denário. Depois ele chama aqueles que ele contratou ali por volta do meio-dia, e também paga a eles um denário, a cada um. Chama aqueles que chegaram às 9 horas da manhã e paga a eles também um denário, a cada um deles um denário. Aqueles que chegaram mais cedo ali se sentem um pouco injustiçados. Falam, mas como assim? A gente chegou mais cedo aqui e está recebendo a mesma coisa daqueles que chegaram às 5 horas da tarde? E aí o proprietário lá da vinha, ele diz, olha, eu prometi a eles que pagariam denário e estou cumprindo com o meu acordo. Por acaso você está com inveja da minha generosidade? Olhando assim, parece que é uma certa injustiça, né? Porque aqueles que trabalham mais deveriam receber mais. Aqueles que ficaram mais tempo ali no trabalho deveriam receber mais. Mas, quando a gente olha e traça um paralelo aqui para o plano espiritual e para o trabalho do bem, para o trabalho da caridade, para o trabalho em benefício do outro, a gente percebe que aquele trabalhador que já está há algum tempo trabalhando em benefício do bem tem o mesmo valor daquele que está chegando agora. Aquele que está mais tempo tem o mesmo valor daquele que está chegando agora. Aquele que está chegando agora tem o mesmo valor daquele que está há mais tempo. É importante a gente pensar nisso porque dentro do trabalho do bem, todo trabalho é edificante. Todo trabalho em benefício do outro é edificante. Isso só traçando esse paralelo. Mas aí quando a gente abre lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20 também, a gente tem os trabalhadores de última hora no capítulo 20. E a gente tem as instruções dos espíritos. E aí tem Constantino, que é o espírito protetor, em Bordeaux em 1863. E ele fala a respeito disso também. Ele fala assim: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que você tenha conservado boa vontade à disposição do senhor que devia o empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Olha que interessante isso. Não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Então, como eu já disse, né? Todo trabalho em benefício do outro é edificante. Todo trabalho em benefício do bem é edificante.
mas que a gente não retarde o nosso trabalho em prol do bem por preguiça ou por má vontade. Tem direito ao salário porque desde alvorecer, aquele que trabalha, que recebia um denário, né? Tem direito ao salário porque desde alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamava ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Então, ele queria trabalhar, só faltava a ele o trabalho. A gente quer trabalhar e não nos falta trabalho. Então a gente tem que deixar de lado, né, a preguiça ou a má vontade. Então é isso que as instruções dos Espíritos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Né? O Espírito de Constantino aqui, em 1863. E aí eu queria agora que a gente fosse, né, eu quero agora, ir direto aqui pro livro do Divaldo, né, Trabalhador da Última Hora aqui. Né? Que é o exercício, o trabalho em prol do outro. Né? E o Divaldo dá aqui uma série de instruções como a gente deve proceder. Porque trabalhar em prol do outro é edificante. Tem um filósofo contemporâneo nosso, agora, contemporâneo, claro que é nosso, tem um filósofo que se chama Clóvis de Barros Filho. Ele fala que o trabalho em prol do outro é o trabalho que nos glorifica, é a oportunidade que nos dá de glorificar a Deus. É interessante isso que ele fala que o trabalho em prol do outro é o que causa mais prazer à vida do indivíduo. Olha que interessante isso, né? A gente sai aqui um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo e vai um pouquinho para a filosofia. E ele fala que quando você trabalha em prol do outro e impacta positivamente na vida do outro, esse é o trabalho que mais contribui para a sua felicidade. É o trabalho que mais contribui para a sua felicidade. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque aquele que trabalha em benefício do outro, beneficia o outro, mas também se beneficia do trabalho. Aquele que trabalha para o outro, beneficia o outro, mas também é beneficiado pelo seu trabalho. Porque isso impacta positivamente no seu bem-estar, impacta positivamente na sua vida. E aí, vamos entrar aqui agora na obra do Divaldo, né? Ditado por Joana de Ângeles. E aí, ele traz aqui pra gente alguns tópicos a ser pensados. E o primeiro dele, ele fala assim, ó: a pretexto de cansaço ou necessidade urgente de repouso, não postergues a ensacha abençoada do trabalho que até agora te chega na vinha do Senhor. E aí isso daqui vai ao encontro do que Constantino disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente não deixar a preguiça de lado e ir trabalhar e fazer o trabalho, porque chegou a hora disso acontecer. Depois ele continua: o trabalho do bem não apenas ingere o progresso, mas institui a paz, desculpem. Institui a paz. Então, toda vez que a gente faz um trabalho para o bem, há um progresso. E esse progresso não é o progresso dessa pessoa, mas o progresso da humanidade de maneira geral. Todo o trabalho do bem leva ao progresso da humanidade. Ah, mas eu estou contribuindo para a humanidade? Sim, claro. Quando você faz um trabalho em benefício do bem, você está transformando esse mundo num mundo melhor. A gente está saindo de um planeta de provas e expiações e partindo para um mundo de regeneração. A gente está num momento aí que a gente está querendo chegar nessa regeneração. A gente quer chegar na regeneração. E para que isso aconteça, precisa existir o trabalho em benefício do bem. Então é isso que o Divaldo coloca aqui: o trabalho do bem não apenas ingere o progresso, mas institui a paz. Né? Eu vou pular alguns aqui. Seja quais forem as circunstâncias, reverencie o trabalho como meio e meta para a harmonia íntima e o equilíbrio externo. Olha que interessante isso. Então,
o trabalho, além de ser para o outro, para que haja uma harmonia para o outro, ele nos traz também uma harmonia interna. Mas o que é esse trabalhar para o outro? É ser um médico sem fronteiras e trabalhar no mundo afora? É ser um resgate, uma pessoa que resgata pessoas em grandes catástrofes? Não, né? Esse trabalho em benefício do outro, estou abrindo parênteses aqui no Divaldo, né? Esse trabalho em benefício do outro pode ser numa casa espírita, por exemplo, que você vai lá servir água, né? Aquele que serve água tem a mesma importância daquele que dá a palestra. Você dar ouvido, dar ombro a um amigo, dar ombro à sua mãe, ao seu pai, você acolher o seu filho. Então, esse é um trabalho em benefício do bem. Todo trabalho em benefício do bem é bom. Parece até um pleonasmo isso, né? E acho até que é, mas o trabalho do bem é sempre aquele que causa impacto positivo na vida do outro. Enquanto trabalhas, olvidas problemas e supera limitações. Ideais, incrementas a felicidade. Em retribuição, a atividade ordeira te proporciona esperanças, modificando as paisagens mais complexas e pressagas que se apresentem. Olha só que interessante isso, né? Quando a gente trabalha em benefício do outro, quando você olha para o outro, você acaba modificando aquilo que está ao redor. Olha, é muito significativo isso, né? Quando a gente trabalha em benefício do outro, você acaba modificando a paisagem que está ao redor dessa situação. E aqui tem uma frase que eu acho muito legal, que eu até destaquei aqui, que é: mediante a operação socorrista na lavoura dos corações, lograrás vantajosas conquistas contra os contumazes verdugos do espírito, do egoísmo, paixão, ódio, que dormem ou que se agitam nos dédalos da vida mental. E aqui eu queria traçar um paralelo, né? Porque ele fala aqui: lograrás vantajosas conquistas contra os contumazes verdugos do espírito. É muito comum hoje, né, a gente vê pessoas que trabalham, não há como negar que trabalham, em benefício do outro, mas o objetivo principal é se autopromover. O objetivo principal é se autopromover. E aí, o Divaldo fala aqui, né? Mediante as operações cujas na lavoura dos corações, lograr conquistas com os contumazes verdugos do espírito: egoísmo, paixão, ódio. Então aqui acho que cabe uma reflexão, né? Quando a gente trabalha em benefício do outro, esse trabalho tem que ser silencioso. Esse trabalho tem que ser silencioso para que seu espírito, né? Para que você se sinta bem com isso. E não para mostrar para o outro o quanto você é bom. Porque quando você sabe que você é bom, você não precisa mostrar para o outro. A gente tem que tirar de nós o egoísmo, a vaidade e o orgulho. O trabalho em benefício do bem dispa a gente do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Então é isso que o Divaldo está falando aqui, né? Quase sempre ajudas com esperança de imediata retribuição e reages porque não recebe em seguida. O trabalho do bem, ser um trabalhador de última hora, não tem que ser feito para que tenha uma recompensa imediata, para que o outro venha até você te agradecer. Simplesmente faça. Simplesmente faça. A retribuição maior é a satisfação pessoal. A retribuição maior é a satisfação pessoal. E não o que o outro diz a você. Continuando,
A honra do trabalhador, no entanto, se exterioriza pela satisfação do labor executado, que é exatamente isso que eu falei. Depois ele continua. O serviço de Deus é comum para todos, facultando operações incessantes com que se pode desenvolver a felicidade na terra. Então, o serviço é comum para todos, o serviço de bem serve para todos. E o trabalho é incessante, sempre existirá trabalho, exercício do bem. Pouco importa a hora que se haja compreendido a significação do divino chamado. Então, né, é que eu já falei antes, então não importa lá se você está trabalhando há 10 anos, se você está trabalhando agora. O importante é que você chegou, que você compreendeu que esse trabalho precisa ser feito. Importa-se em proceder com dedicação desde hoje, aqui e agora. Importa-se em proceder com dedicação desde hoje, aqui e agora. Bom, e quando a gente se compromete a fazer um trabalho em benefício do bem, quando a gente se compromete a fazer um trabalho, a dedicação ela tem que vir. Porque se a gente for ficar esperando a hora certa para que isso aconteça, não vai acontecer. Não vai. É necessário muita dedicação. Muita dedicação. É claro que percalços vão acontecer. Percalços acontecem. Às vezes você ficou doente, às vezes você precisa trabalhar, às vezes você precisa, outra pessoa precisa da sua ajuda. Então, quando você se compromete com o trabalho, precisa haver dedicação. Precisa haver dedicação. Se você é um trabalhador da última hora e está em exercício do bem, a dedicação ela precisa acontecer. Precisa haver um comprometimento do indivíduo com aquele trabalho. Esse comprometimento precisa ser de coração, de verdade. Né? Precisa acontecer de verdade. E é um grande exercício esse comprometimento. Né? Comprometer-se ao trabalho é um grande exercício. Requer disciplina. A gente percebe muitas vezes na casa espírita que a pessoa ela começa a ir, começa a ajudar, começa lá a trabalhar, depois de um tempo ela desiste. Então, não estou aqui para julgar essa pessoa, não, porque tem pessoas que vão e voltam, e elas são importantes, né? Porque cada um tem o seu tempo. Então, não estou aqui para julgar as pessoas, mas o que eu estou dizendo aqui especificamente é que se você se compromete a isso, dedique-se a isso. E se você vai, depois não foi mais e resolveu voltar, não tem problema, está tudo certo, faça isso. Todos serão bem-vindos. Descobre uma dentre as 1000 maneiras de atuar, edificando e serve, atendendo ao chamado do Senhor, que prossegue aguardando os que desejam trabalhar na sua vinha. Bom, aqui a gente sai um pouquinho da casa espírita e vamos pensar na quantidade de trabalhos voluntários que existem. Se você quiser trabalhar em benefício do bem, é só você procurar aí na internet que você acha. Procura aí que você vai achar um trabalho voluntário. Então, dentre as 1000 maneiras de atuar, edificando e serve, atendendo ao chamado do Senhor. Então, procura, porque trabalho não falta. Trabalho não falta. Sempre haverá trabalho para aquele que procura trabalho, para aquele que quer trabalhar em benefício do bem. Os últimos chamados, qual que ocorre contigo, receberão a recompensa prometida, não obstante o pouco tempo que disponham para trabalhar com Jesus e por Jesus. Então, tal qual como a parábola, todos receberão um denário. Todos. Não importa a hora que você chega, todos receberão um denário. Se você chegou agora ou aquele que chegou antes, todos vão receber um denário. Então, o Divaldo, a Joana de Ângeles traz isso pra gente, né? Receberão a recompensa prometida. E aí, qual a maior recompensa desse trabalho? É o próprio trabalho. A maior recompensa desse trabalho é o próprio trabalho. A maior recompensa é
saber que você está trabalhando para alguém, e que esse trabalhar para alguém, trabalhar em benefício do outro, é que vai te dar a maior satisfação. E aí, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que a gente pensasse a respeito disso. O como a gente pode fazer e como a gente pode impactar significativamente na vida do outro. O que a gente pode fazer para que a nossa vida aqui na Terra tenha um significado produtivo e que contribua para a evolução do nosso planeta. E como é que a gente pode fazer isso? Como eu disse, né, a gente não precisa de muita coisa, né? A gente não precisa de grandes conquistas. A gente precisa de pequenas conquistas, pequenas. Cada pequena conquista que a gente tem contribui para o progresso do nosso planeta. Cada trabalho pequeno executado em benefício do bem contribui para a evolução do nosso planeta. Cada trabalho em prol do bem transforma aquilo que está em nossa volta, transforma a nossa sociedade, transforma o indivíduo. A nossa ação direta sobre o outro transforma aquilo que está em nosso redor. E a gente tem a capacidade até de transformar o outro. O bem, ele é contagioso. O bem é contagioso. Praticar o bem contagia. Então, se a gente arregaçar as nossas mangas e praticar a comunicação não violenta, né? A gente praticar a comunicação tranquila, serena, calma, e que essa comunicação seja em benefício do outro, a gente está contribuindo para que o progresso do planeta continue, que a gente consiga evoluir enquanto espécie, enquanto indivíduo. Bom, é isso que eu queria falar sobre a do Divaldo. Eu queria falar especificamente sobre esses tópicos do Divaldo, né? Se você procurar aí na internet, no YouTube, inclusive, sobre os trabalhadores de última hora, você vai ver muitas versões que falam especificamente do Evangelho e depois do Evangelho segundo o Evangelho de Mateus, né, na Bíblia, e depois do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o foco nosso principal aqui era falar sobre a obra do Divaldo. Eu agradeço muito se você ficou até o final, se você conseguiu ver essa palestra até o final. Eu agradeço muito por vocês ouvirem, né, esse comunicado aqui do Divaldo, né, interpretado. Bom, muito obrigado e até a próxima. Tchau.